E aí galera, hoje eu estou com um vídeo aqui para falar um pouquinho sobre interpretação de equações e as suas limitações. Por que isso? Para você não passar vergonha na internet que nem passou o Terraplanilson aí, que se achava o matemático e fez um monte de conta e não soube interpretar a conta que ele fez e nem a limitação das contas que ele fez lá. Por exemplo, quando você faz faculdade de engenharia ou faculdade de exatas, você aprende a deduzir as fórmulas. Então o professor vai lá e explica de onde a fórmula saiu, vai deduzindo a fórmula até você chegar na equaçãozinha pronta. Vou dar um exemplo aqui de uma fórmula que você tem que saber a limitação. Um exemplo aqui é o Teorema de Pitágoras, que diz o seguinte, que no caso aqui a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Então esse cateto e esse cateto aqui. Então qual que é a limitação dessa fórmula? Ela só serve para um triângulo retângulo, ou seja, um triângulo cujo um dos ângulos aqui obrigatoriamente tem que ser 90 graus, tá? Então se no caso não for um triângulo retângulo, você não pode usar o Teorema de Pitágoras para calcular alguma coisa aqui. A gente tem uma outra equação aqui que diz o seguinte, que a altura escondida pela curvatura da Terra é igual a 8 polegadas vezes a distância ao quadrado em milhas, que daria aqui a resposta em polegadas. Ou a constante que o rapaz calculou lá, que não sabe usar, que é 7,848 vezes d ao quadrado aqui em quilômetros, tá? E a resposta vai ser em centímetros. Por que eu falo que tem que interpretar que o cara não sabe usar? Pelo seguinte, isso aqui só funciona se você tiver ao nível do mar e com o rosto na água ali, o olho na altura da água, senão não funciona. Porque, por exemplo, isso aqui funcionaria para um observador a 3 metros do nível do mar ou a 100 metros do nível do mar? Não, não funciona. Então, como que eu faço para funcionar? Para funcionar eu tenho que usar essa outra parte aqui, que tem até um site chamado calculador de curva, que eu já falei disso aqui uns vídeos atrás aí, que você coloca a altura do seu ponto de observação em relação ao nível do mar e a distância do objeto que você quer enxergar, tá? Uma das coisas que ele calcula é esse D1 aqui, tá? A equação do lado de cá. E o nosso amigão lá fez uma equação, simplificou algumas coisas lá, e tem aqui, para 10 centímetros ele tem lá 1,12 km. Tem que explicar algumas coisas aqui para a pessoa conseguir entender, tá? Então vamos lá, esse ponto que você calcula aqui, que eu vou chamar aqui de ponto zero, é o que nós chamamos aqui para essa altura de linha do horizonte. Então o que seria essa linha de horizonte? Se você pegar aqui nessa foto, a linha do horizonte aqui seria o ponto de fuga. O ponto de fuga está na altura dos olhos. Então aqui você tem essa linha que separa aqui o oceano do céu. Então essa aqui é o ponto de fuga. Repara que se eu travar o ponto de fuga, me aproximando aqui nesse ponto de fuga do horizonte, não importa a altura, tá vendo? Eu consigo travar a linha do horizonte aqui, desde que minha altura vai diminuindo para o lado de cá. Ou se vai aumentando para cá, tá? Agora, se eu estou numa posição fixa, dependendo da minha altura, eu vou ter uma linha do horizonte aqui, ó, diferente, tá? Só que repara que vai estar sempre na altura dos olhos, sempre na altura do observador. Quando você estuda geometria descritiva ou desenho, eles ensinam que se você quer dar a sensação que você está abaixo de alguma coisa, você vai desenhar o ponto de fuga aqui em cima. Quando você quer dar a sensação que você está acima de algum ponto, você desenha o ponto de fuga mais para baixo. E quando você quer dar a sensação que está na altura dos olhos, você desenha o ponto de fuga aqui no meio. Tá? Então repara que nessa foto aqui não tem os pés aqui, o resto da praia. Então se você for à praia e ficar parado lá com os pés na água, você olhar para frente, você vai estar olhando, você vai olhar aqui, ó, no ponto de fuga. Ok? Então, e por que eu disse que o rapaz lá passou vergonha? Porque ele fez um monte de conta e não soube interpretar as equações que ele tirou. Como assim? Ele disse o seguinte, que se você pegar um laser a 10 centímetros de altura e nivelar ele com esse ponto aqui, um ponto qualquer, nivelar é o seguinte, gente, você tem que pegar esse ponto aqui e deixar a linha paralela a este ponto. Eu vou até rodar um videozinho aqui agora para mostrar o conceito de tangente, que aqui no caso aqui seria a tangente aqui do ponto. Então eu vou mostrar aqui um vídeo, que aqui é o conceito de tangente. Então aqui eu tenho uma equação de segundo grau, então aqui eu tenho essa linha vermelha que ela é tangente. Eu vou dar um play aqui, ó. Então, ó, repara que a tangente ela nunca cruza o ponto na equação de segundo grau. Se eu tivesse aqui uma esfera, metade de uma esfera, a tangente ó, ela nunca encontra o ponto, ela nunca cruza o ponto. A gente pode fazer depois
um outro vídeo sobre explicando o conceito de tangente, que no caso você vai ter, começa explicando com uma secante, depois você traz um limite aqui de um determinado ponto, você vai ter essa reta, tá? Mas depois a gente explica com calma, só para vocês enxergarem aqui o conceito da linha. Então ela sempre passa, aqui ela nunca cruza a linha azul, tá vendo? Sempre está aqui paralelo. Então o que o rapaz fez de besteira? Ele falou que se você pegasse um laser nivelado, aí tá a burrice do rapaz, ele não acho que ele não sabe que é nivelado, que é a tangente. Então uma vez que é a tangente, ela nunca vai encontrar aqui o ponto, ok? E ele disse que se você tiver 2 metros de distância, a distância do horizonte que ele calculou lá foi 1,128 quilômetros. Isso aqui seria para uma altura de um observador a 10 centímetros do chão, tentando observar alguma coisa a 2 km. Não para um laser nivelado no chão. Tá? O nivelado seria o seguinte, ó, aqui, ó, de novo, paralelo aqui ao ponto. Então eu tenho esse ponto aqui perpendicular ao meu eixo aqui e vou ter uma paralela ao ponto do lado de cá. Aí você já vê a besteira que o menino hipócrita disse, né? Ele disse que você pegar o laser nivelado, ele vai bater aqui depois de 1,1 km, e isso aqui já provaria a burrice dos globalistas. E ele não vê a burrice que ele mesmo está falando, que ele não consegue interpretar nada de nenhuma equação. Agora eu vou mostrar uma outra configuração que eu fiz, que é o seguinte, ó, eu tenho um observador e eu tenho um prédio lá de cá. De novo, esse esquema aqui é só hipotético, a escala não bate, tá? E outra, alguém vai falar, então o prédio, eu não vejo o prédio inclinado à distância. O raio, esse raio vermelho aqui, ele é tão grande da Terra que para a gente perceber uma angulação de 1 grau, o objeto tem que estar longe da gente a 111 km. Então assim, nós só vamos perceber 1 grau de inclinação se o objeto estiver longe da gente a 111 km. Fora isso, a gente não percebe a inclinação. Então isso aqui é só um cenário hipotético para mostrar graficamente aqui como funciona. Então vamos lá, novamente, eu tenho aqui um observador e eu quero fazer o quê? Vou traçar uma tangente a esse ponto. Repara que como isso aqui é uma esfera, não importa qual ponto eu pego isso aqui e coloco o observador. Se eu traço uma tangente, eu vou ter sempre essa mesma representação, ok? Aí eu fiz de propósito aqui, no caso da minha tangente, ela encontra aqui a altura aqui do prédio. Eu poderia falar que esse aqui é um outro observador e que esse aqui é o ponto a ser observado. Então se eu colocar aqui, achar meu ponto de horizonte, eu não percebo variação de altura nesse cara. E o contrário já é diferente, ó, tá vendo? Esse ponto aqui, ó, daqui para baixo eu não percebo. Eu vou só enxergar aqui. Eu vou deixar agora aqui para vocês verem uma foto, um print de um prédio com quase metade do prédio abaixo da linha do horizonte, para vocês terem uma ideia de como isso funciona, ok? Então vamos lá, continuando. Se eu tenho um laser nivelado com um plano aqui, o que seria esse nivelado? O laser estaria aqui, ó, essa outra linha vermelha aqui, ó. Por quê? Porque ele está aqui, ó, paralelo à minha tangente. Então repare que ele nunca vai encontrar aqui, ó, o chão, seja para 10 centímetros, 1 centímetro, 1000 centímetros, whatever. Então ele vai sempre estar aqui, ó. Nunca vai encontrar a linha azul. Por quê? Porque ele está paralelo à tangente ao ponto aqui. Então isso que está nivelado aqui, tá? Nivelado no plano você pode ter lá, ó, nos dois eixos, tanto o eixo X no eixo Y, e ele não pode ter variação, e eu vou estar aqui, ó, o laser do lado de cá. Então aquilo que ele estava falando no vídeo dele lá, o rapaz terraplanilson que faz conta e não consegue interpretar as equações que faz, ele é burrice. Vai aprender a estudar, vai aprender a interpretar equações matemáticas. Ok? Então aqui, de novo, laser nivelado, observador aqui. Se eu aumentar a altura do meu observador, ó, essa linha vai mudando para cá, tá? Vou ter uma distância maior aqui da minha intersecção. Aí perguntar, mas eu não posso ver nada maior que essa linha de zero? Claro que você pode enxergar muito longe, desde que o objeto que você queira observar tenha uma altura maior que a linha que você traça aqui, você vai conseguir enxergar esse objeto. Se você estivesse num lago, por exemplo, aqui o lago vai estar nivelado, e aqui se tem uma montanha, alguma coisa, você consegue enxergar até lá no outro plano, ok? Então vamos lá. Quer fazer conta? Aprenda a interpretar as contas que você está fazendo, para não passar vergonha na internet.